A paz do Senhor, meus irmãos e amigos. Aqui quem está falando é o William Souza. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. A nossa leitura de hoje está lá em Hebreus, capítulo 11, do versículo 1 ao 6, que nos diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas pelas quais esperamos, a evidência das coisas não vistas, porque por ela os antigos obtiveram um bom testemunho. Através da fé entendemos que os universos foram criados pela palavra de Deus, de modo que as coisas que são vistas não foram feitas das coisas que aparecem. Versículo de número 6. Porém, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus acredite que ele existe e que ele é galardoador daqueles que diligentemente o busquem. Capítulo 11 aqui de Hebreus é muito conhecido pelos heróis da fé. Quem foi os heróis da fé? Os heróis da fé foram aqueles homens que ouviram a palavra de Deus e não tiveram dúvida, não tiveram medo, mas foram obedientes. Por isso eles alcançaram o quê? Bom testemunho. E hoje, para nós alcançarmos um bom testemunho, nós temos que crer em Deus, nós temos que ouvir a palavra de Deus, em ser obediente a Deus. Então, o que é a fé? A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento. Ou seja, a nossa vida tem que estar fundamentado o quê? Na palavra de Deus. Nós temos que estar fundamentado o quê? Na presença de Deus, crendo que Ele é o Criador de todas as coisas. Então, fé é você crer, é você obedecer, é você não temer, é você entregar a sua vida completamente nas mãos do Senhor. Isso é ter fé. Olha aqui, no versículo de número 3, a Bíblia diz assim, ó, através da fé entendemos que os universos foram criados pela palavra de Deus, ou seja, você ter fé é você crer, é você acreditar que tudo foi criado pelas mãos de Deus e tudo que existe é sustentado pelas mãos de Deus. O ar que nós respiramos depende de Deus. Cada dia das nossas vidas são contados por Deus, porque a nossa vida está nas mãos de Deus. Então, tudo que nós temos e somos vem de Deus, depende de Deus. O pão que nós comemos todos os dias vem de Deus. O trabalho que nós temos vem de Deus. A família que nós temos vem de Deus. O ar que nós respiramos vem de Deus. Então nós temos que crer. Então fé, meu irmão, é você crer em Deus, é você acreditar em Deus. Olha só, versículo de número 6, ele diz assim, ó, porém sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus acredite que ele existe. Então, se você quer agradar a Deus, creia nele, confie nele e creia que ele é o Criador de todas as coisas. Olha aqui, ó, em Gênesis diz assim, ó, no princípio criou Deus os céus e a terra, ou seja, Deus criou todas as coisas. Lá no início, antes mesmo de nós existirmos, Deus já estava criando todas as coisas através da sua palavra, porque a Bíblia diz o seguinte, que lá em Gênesis Deus disse assim, haja luz e houve luz. E Deus disse, haja separação entre a terra e as águas. E houve separação entre a terra e as águas. Então, meu irmão, tudo é criado e sustentado pela palavra de Deus. Então, a nossa vida, a nossa fé, ela tem que ser baseada o quê? Na palavra de Deus. Tem que estar firmada em Deus. Então, o fundamento é a palavra. O fundamento é o Espírito Santo de Deus, que nos mostra todas as coisas, que nos revela todas as coisas, porque a Bíblia diz que a fé, ela é um presente de Deus. Olha só, em Efésios 2:8 diz assim, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de nós, mas é dom de Deus, ou seja, foi doado por Deus, a fé foi doada por Deus a cada um de nós, e nós precisamos crer, desenvolver. Romanos 10:17 diz assim, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então não é qualquer coisa que nós vamos ouvir que vai nos trazer fé, mas é ouvir o que? A palavra de Deus. Quanto mais nós ouvimos a palavra de Deus, mais a nossa fé ela se desenvolve, mais a nossa fé ela cresce, mais dependente de Deus nós ficamos, mais nós cremos em Deus. Então nós temos que ouvir a palavra de Deus o que? Diariamente.
Temos que ler e ouvir a palavra de Deus. É isso que nos sustenta. Então, nós precisamos estar atento àquilo que Deus está dizendo, àquilo que Deus está nos mostrando. Existem 3 coisas que faz com que as pessoas não tenham fé, que as pessoas não creiam em Deus. A primeira coisa que a Bíblia diz é o medo. Olha só, lá em Gênesis 3:9 diz assim: "E o Senhor Deus chamou Adão e lhe disse: Onde tu estás?" E ele disse: "Eu ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque eu estava nu e me escondi." Olha só, Adão e Eva foram colocados no jardim do Éden, um lugar perfeito, mas o que eles fizeram? Desobedeceram a palavra de Deus e deram ouvido à serpente. O que aconteceu? Então eles pecaram. E Deus vinha todas as tardes ali para conversar com eles. E um certo dia Deus veio e o que aconteceu com eles? Eles tiveram medo. Então, muitas pessoas não têm fé, não desenvolvem a sua fé por medo, porque acreditam que são tão pecadoras que não existe um Deus perfeito que possa trazê-las para perto, que possa perdoá-las. Não, entenda o seguinte: coloque a sua confiança em Deus, não tenha medo de Deus, mas seja temente a Deus. Ou seja, se você pecou, se você errou, confesse a Deus, chegue a Ele. Creia que Ele pode te curar, que Ele pode te restaurar, que Ele pode te salvar, que Ele pode te limpar. É isso que tinha acontecido com Adão e Eva. Eles tiveram medo do pecado que eles cometeram contra Deus. Então nós somos pecadores, mas Deus, Ele está pronto a nos perdoar. Então não tenha medo de Deus, confesse os seus pecados a Deus. Creia que Ele pode te curar, te salvar, meu irmão. E entenda, a segunda coisa, olha só para você ver, em Apocalipse 21:8 diz assim: ó, "Mas os medrosos, os incrédulos e os abomináveis não herdarão o reino de Deus." Ou seja, aqueles que têm medo de chegar na presença de Deus e reconhecer a grandeza de Deus e pedir perdão pelos seus pecados, esses não herdarão o reino de Deus. Ó, 1 João 4:18 diz assim: "O perfeito amor lança fora todo medo." Qual que é o perfeito amor? O amor de Deus. Por quê? Porque Ele está pronto para o quê? Lançar fora todo medo que nós temos, ou seja, lançar fora todos os nossos pecados. Ele está pronto para nos restaurar, para nos limpar e colocar de volta na sua presença. A segunda coisa que faz com que as pessoas não tenham fé ou não desenvolvam sua fé é a dúvida. Nós não podemos duvidar do poder de Deus, nós não podemos duvidar de tudo que Deus tem feito e que tudo que Ele é capaz de fazer nas nossas vidas. Olha só, em Marcos 11:23 diz assim: "Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que Ele fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito." Então aquilo que Deus disser para você, meu irmão, faça. Creia. Olha só, quando Moisés estava passando ali com o povo, indo para a terra prometida, que saíram do Egito, que eles deram de frente com o mar vermelho, o que aconteceu? Deus falou para ele: "Moisés, dá uma palavra para esse mar, fale para ele se abrir", e o mar se abriu e eles passaram em terra seca. Então, meu irmão, não tenha dúvida aquilo que Deus falar. Se Deus falar para você que Ele vai abrir o mar vermelho ou abrir o mar que você está atravessando, Ele vai abrir. Se Ele não tenha dúvida do que Ele pode fazer, meu irmão, está tudo nas mãos dEle. Deus tem o controle de tudo. Não tenha dúvida de quem é Deus, não tenha dúvida que Deus existe, não tenha dúvida que Deus é o Criador de todas as coisas. Amém? Creia somente, creia, seja totalmente dependente dEle. A terceira coisa que faz com que as pessoas não creiam ou não desenvolvam sua fé é a incredulidade. Olha só, a incredulidade, ela impede as pessoas de serem salvas, né? João 3,16, um versículo muito conhecido, diz assim: "Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna." Olha só, Deus amou o mundo, amou as pessoas e deu o que Ele tinha de melhor, que era o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele o quê? Crer. Então, a incredulidade,
afasta as pessoas de Deus, mas aquele que crê que Jesus veio, morreu ali na cruz do Calvário, ressuscitou para nos salvar, para nos libertar, para nos tirar do pecado, esse então será o que? Salvo. Então, simplesmente creia, meu irmão, que Jesus ele veio para nos salvar, ele não veio para nos condenar, mas ele veio para nos salvar e nos dar vida, vida em abundância com ele. Então, a incredulidade é um problema na vida de muitas pessoas. Então, as pessoas têm dado ouvido para os problemas, as pessoas têm dado ouvido para as dificuldades, mas não têm dado ouvido para a voz de Deus. E a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, gaste tempo escutando a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus. Que ouvindo a palavra de Deus, o que vai acontecer com a sua incredulidade? Ela vai desaparecer. O que vai acontecer com o seu medo? Ele vai desaparecer. Então creia, acredite e não tenha dúvida. Olha só para você ver, lá em 1 João 5,4 diz assim, ó, porque o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo. O que? A nossa fé. O que é que vence o mundo? O que vai nos fazer passar por esse mundo tendo vitórias e andando na presença de Deus? A nossa fé. Essa é a base. Então nós temos que crer, meu irmão, nesse presente que Deus nos deu, de crer nele, de ter fé, de acreditar que tudo está sendo sustentado por ele. Amém? Então creia que você não foi criado, meu irmão, para ser uma pessoa que vai ficar afastada dele, mas você foi criado para estar na presença dele, você é importante para ele. Então confesse os seus pecados para ele, que ele vai te perdoar. Creia em Jesus, tenha fé, tenha esperança. A Bíblia diz que nós vamos passar sim por muitas tribulações, mas nós temos que ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo, então nós também venceremos. Então creia que Jesus, ele veio para nos salvar. Desenvolva a sua fé, não deixe a incredulidade entrar, não deixe o medo entrar, não deixe a dúvida entrar, mas creia que Deus, o Criador de todas as coisas, Criador do universo, ele está no controle, tudo está nas mãos dele. E tudo que existe, só existe porque foi ele que criou. Então, entenda que você foi criado, meu irmão, para ser o sal dessa terra, a luz desse mundo. Amém? Tenha fé. Tenha esperança, acredite em Deus, que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus te livre de todo mal, que Deus cuide de você e da sua família. E se você que está aí nos escutando, está ouvindo essas mensagens, Deus tem falado no seu coração, tem te abençoado e ainda não é inscrito no canal, faça aí a sua inscrição, acesse o sininho aí para receber as mensagens novas e nos ajude aí compartilhando essas mensagens. E nós temos certeza que nós podemos alcançar muitas pessoas através da palavra. E tem muitas pessoas precisando ouvir uma palavra de fé, de amor, de esperança. Amém? Então fé é isso, é ter esperança, é ter amor, é ter o quê? Ter confiança em Deus, sabendo que Ele pode fazer todas as coisas, sabendo que Ele pode nos sustentar, que Ele já nos sustenta todos os dias, amém? E que tudo que nós temos e somos vem dEle e tudo vai voltar para Ele, meu irmão. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.